Boa noite, gente! Eu sempre fico nervosa antes de começar uma live aqui no Apostolado, seja como convidada, seja como anfitriã, né? E acho que já tem 5 ou 6 meses que eu estive aqui no Apostolado pela última vez. Eu estava grávida dos gêmeos. E finalmente eu tô voltando com os gêmeos com 4 meses de idade, já estão dormindo, para falar sobre um assunto que eu amo, né? Que é sobre a nossa mãe espiritual, a Virgem Maria, né? Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos estar recebendo, né, duas grandes mulheres, duas grandes mães, donas de casa, esposas, trabalhadoras, né? Duas ex-protestantes. Eu já tenho uma live aqui no Apostolado, onde eu falo sobre a maternidade e o amor de Maria, né? Eu fiz com a Bruna e a Thaisa. Então, dessa vez, eu não vou falar muito, né? Assim eu espero. Dessa vez, eu vou ouvir a experiência e as descobertas, né, de outras mulheres sobre o que mudou na vida delas depois que elas se tornaram católicas em relação à Virgem Maria. Né? A gente sabe que quando a gente é protestante, a maioria de nós, né, tínhamos muito preconceito contra a Igreja Católica, porque a gente pensava que os católicos idolatravam a Virgem Maria, né? Inclusive, o motivo dessa live tem uma motivação, né, para a gente ter decidido fazer mais uma live sobre o que mudou em nossas vidas depois que nos tornamos católicos em relação à Virgem Maria. Mas eu vou convidar primeiro as meninas, né, que vão fazer a live comigo, a Beatriz e a Débora, para que elas cheguem aqui, né, e aí eu vou explicar para vocês por que a gente está fazendo essa live, trazendo agora mais duas novas pessoas para falar de suas experiências com a Virgem Maria. Eu acho que a Beatriz enviou a solicitação para participar do vídeo, então deixa eu visualizar aqui. E tá faltando a Débora. Deixa eu ver se a Beatriz vai aparecer. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que você vai, Bia? Eu tô bem, e você? Prazer conhecê-la, né? Estou falando só pelo WhatsApp, né? Agora um pouco pessoalmente, assim, prazer conhecê-la. Pois é, gente. Por quê? Porque a gente tem um grupo do apostolado, né? De um grupo de mulheres, né? Temos um grupo do apostolado de WhatsApp, onde nós temos vários componentes, e temos um grupo só de mulheres também, né? De mulheres ex-protestantes, né? E a Beatriz faz parte desse grupo, né? Então a gente se conhece mais pelo WhatsApp. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se conhecendo de outras formas, né? Ah, sim. E qual é o Instagram da Débora? É esse Decrossone, né? Ai, eu não sei. Eu acho que seria melhor se ela te pedisse a solicitação, né? Ela tá aí, ela tá ouvindo a gente. Pra ela Eu acho que é Decrossone, eu acho que é ela mesma. É a Débora. Débora, se for você, escreve aqui. Sou eu, a Débora. Escreve aí nos comentários. Ah, é ela mesma. Então, peraí que eu vou fazer aqui vou visualizar aqui e vou fazer o convite. Deixa eu ver. Já enviei o convite, a Débora deve estar para entrar. Aê, Débora! Seja bem-vinda! Que bom que deu tudo certo! Gente, nós estamos falando assim, eu tenho 2 filhos pequenos de 4 meses, a Débora tem um bebezinho também, né, Débora? De quantos meses? 2 meses. E a Bia tem bebezinhos? Bia, já cresceram os seus? Tenho 2 que já são adultas, que moram no Rio Grande do Sul, e aqui tem 3. A Letícia tem 10, o Lucas 5, vai fazer 6 na segunda, né? E o Pedro que tem 1 ano e 10. O Pedro tava reclamando no berço, tava aqui meio assim, meu marido tá viajando a trabalho, né? Então eu tô meio, qualquer coisa deve dar uma saidinha, mas eu volto com ele. Como eu falo, né? Estamos falando de Maria, que é a nossa mãe espiritual. Então, assim, falar de Maria e não falar de maternidade não casa a coisa, né? Bom, gente, deixa eu explicar para vocês, então. Vou explicar para os nossos ouvintes e para todo mundo que vai ver essa live depois, por que nós estamos aqui, né? Eu já comecei dando a introdução antes das meninas chegarem, né? Falando que já foi feita uma live anterior com a Bruna e com a Thaisa, onde nós falamos sobre a maternidade e o amor de Maria, onde a gente compartilhou
desculpa, com a Bruna e com a Sami, onde a gente falou sobre o que mudou em nossas vidas depois que a gente se tornou mãe, em nosso relacionamento com a Virgem Maria, o que mudou quando a gente se converteu, se tornou católica, o que a gente descobriu sobre a Virgem. E nesta semana nós vimos um post da Ana Campagnolo, né, que a maioria de vocês devem conhecer, onde ela respondeu uma pergunta sobre adoração de imagens. E ela corretamente respondeu que os católicos não adoram imagem, né? Que é até infantil você falar que um católico adora imagem, porque não se adora imagens, né? E aí, né, ótimo, né, a resposta, mas aí mais para baixo ela vai e fala que, na verdade, os católicos não adoram a imagem, mas eles idolatram a Virgem Maria, né? E aí o negócio desandou. Eu falei, mas mulher, tu tava indo tão bem, aí chega agora tu fala que a gente adora a Virgem Maria. Então a gente decidiu fazer essa live, né, para explicar como é esse protestante, porque nós já estivemos no lugar da Ana Campagnolo, né? Nós já estivemos lá, né? E por uma ignorância, né, da teologia católica, da doutrina católica, da mariologia católica, né, de quem é a Virgem Maria, na história do cristianismo e na história da igreja, a gente acaba repetindo bordões como esse, de que os católicos adoram, idolatram a Virgem Maria, né? Muitas vezes por desconhecimento do que é a própria adoração, né? Do que é adoração e do que é idolatria. Então estamos aqui. Eu não vou ficar falando muito, eu quero que as meninas se apresentem, né? Eu vou pedir para Bia falar, né, um pouco dela, falar de onde que veio, né? Qual era a denominação de que participava, como que se deu essa conversão, né? De forma breve. E depois eu vou pedir para Débora fazer a mesma coisa para que as pessoas conheçam, saibam, né, a história da gente. E também eu quero saber o seguinte: o que vocês achavam da Virgem Maria antes de se tornar católicas, né? O que vocês pensavam da Virgem antes de se tornar católica? Vocês achavam que era idolatria? Vocês eram indiferentes à Virgem Maria? Achavam que ela era uma mulher qualquer? Que eu era assim, eu achava que Maria era uma mulher qualquer, né? Então eu quero saber de vocês. Então, Bia, a palavra está com você, fique à vontade. Tá bem, então. Então, meu nome é Beatriz, pode chamar de Bia mesmo, né? Eu moro em Santa Catarina atualmente, mas eu sou paulista. Então, assim, minha história de conversão foi uma busca pessoal mesmo, né? Porque a minha família não tem uma religião, né? Não tem uma religião. Então, aos 19 anos, eu comecei a fazer trabalho voluntário. Eu estava numa fase muito difícil, uma fase, entendendo hoje, né? Que era uma depressão. E comecei a fazer trabalho voluntário num lugar ali que era tipo essas fazendas de recuperação, sabe? Que fica o pessoal que está desintoxicando, né? Da parte de drogas, de bebidas e tal. E ali naquele lugar, eu olhei para aqueles jovens e eu vi que eles tinham vida. Eu vi algo especial e que eu não tinha esse algo especial. E quando eu olhei para a vida deles, eu falei, eu quero isso que eles têm, porque, tipo, eles eram pessoas que tinham muitos, né, com história de vida muito triste, que cresceram, sei lá, abandonados, que não tinham pai, que não tinha mãe, que tinham sido abusados, tinham sido presos, enfim, né, sofreram muito, foram causando outros danos também para a própria vida. Mas eu vi que eles tinham uma nova vida, mesmo tendo essa vida, tendo esse passado tão tenebroso. E foi ali, então, que eu tive esse contato com Jesus, né? O meu contato anterior, antes eu tinha estudado em escola luterana, e a professora contava aquelas historinhas com flanelógrafo, da que eu entrego a idade, né? Eu saber o que é flanelógrafo. Ela tinha, coincidentemente... Você sabe o que é, Débora? Flanelógrafo? Não! Ela tinha um quadro, coincidentemente dessa cor era o quadro, e ela colocava as figurinhas, ela era de flanela, né? E ela colava as figurinhas de flanela. A gente lembra nitidamente daquelas figurinhas ali. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, foi na escola. Quando eu era pequenininha, estava na escola luterana. Mas eu não tinha uma fé, né? Eu só sabia que tinha Jesus, que existia um Deus, que gostava de mim, que tal, mas era uma coisa muito, né, muito frágil. E aí, quando aos 19, então, que eu fui buscar, então, nesse sentido da vida, com perguntas mais profundas, querendo ter uma coisa, né, será que é só isso, aqui, agora, enfim. E naquele lugar eu encontrei, então, muitas respostas, né. E ali, então, eles eram uma casa de protestantes, né, eram pessoas ali que viviam a fé de uma forma muito intensa. E ali eu fiz, né, foi o começo ali, o meu amor por Jesus, minha conversão a Jesus foi ali naquele lugar. Só que ali não era uma igreja, né, não tinha... como estudar doutrina, enfim, não tinha, né, como aprofundar. E um pastor dali falou assim, Bia, você precisa frequentar uma igreja, você precisa conviver com jovens, você precisa conviver com outras pessoas, né, do teu convívio.
E aí eu fui, então, passei em algumas igrejas, mas fiquei na presbiteriana. Ali na presbiteriana, era uma igreja, até hoje, assim, eu falo com muito carinho de lá, porque é uma igreja muito rica de dons, de talentos. São pessoas muito talentosas para a área musical, para a parte de teatro, para a parte de música. Então, logo, eu participei por muito tempo ali, né, cantando, fazendo teatro, enfim. Depois, ali eu conheci meu marido também, né, então ele era católico, só que ele não era praticante. E aí, como eu tava bem firme ali, ele veio, né, se tornou presbiteriano também. Ali, então, nós saímos da presbiteriana porque a gente mudou de cidade, por conta do trabalho. Fomos, então, para o Nordeste, um período bem pequenininho, e fomos para o Rio Grande do Sul. Ali no Rio Grande do Sul, a gente participou de duas igrejas, que era a Batista e a Aliança Bíblica, né? Então, a gente sempre teve muito essa coisa, assim, tanto eu e meu marido, a gente sempre foi muito líder, muito participativo, muito assim, influente de alguma forma, né? As pessoas olhavam para a gente e tinha essa referência de liderança. Então, a gente sempre fez isso com muito amor, com muito amor. Meu marido, ele gosta, né, ele é muito ativo, ele é um sanguíneo, né, para quem sabe de temperamento, ele é um sanguíneo, que chega, onde ele chega todo mundo gosta, ele é a alegria da festa, né, a festa sem o Zé e a festa com o Zé, ele é desse jeito. E aí, então ali a gente estava bem, né? Tava tudo tranquilo, eu estava participando da igreja, estava tudo tranquilo, né? Participando do ministério. Eu nunca tive, né, uma crise, uma coisa, uma dúvida. Não, para mim estava bem. Aos 19 ali eu entendi, eu fui entendendo toda a questão da igreja, toda a questão da reforma protestante, né? Achava Lutero assim muito legal e gostava muito de tudo que a igreja, né, ia ensinando, ia entendendo aquilo. Então, em 2019, a gente mudou para cá, para Santa Catarina, né? Mas eu tinha um processo muito, assim, muito íntimo, que eu nem verbalizava, nem tinha chegado a verbalizar. Como eu sou psicóloga, eu sigo há muito tempo o Ítalo Marcilli, né? Acho que a maioria que deve conhecer, né? Enfim. Eu seguia há muito tempo ele. E eu achava interessante porque ele falava muita coisa profunda, muita coisa legal, eu gostava muito da abordagem dele. Mas aqui eu sempre ficava pensando, tem que tomar um cuidado porque ele é católico, né? Tem que tomar um cuidado porque vai que mistura alguma coisa e tal, tem que tomar um cuidado. E foi aí então só que eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu fui acompanhando, e sabe quando uma vida generosa, uma vida abundante te faz questionar, falar assim, será que não tem algo que eu não sei? Isso começou a vir uma dúvida, não, tem alguma coisa que eu não sei, tem alguma coisa que eu não sei. Então eu comecei a procurar, pesquisar um pouco mais sobre a minha própria. Pode perguntar, Pri. Mas, né, só para a gente poder dar um norte aqui na live, né? Antes de você chegar aí nas suas pesquisas, na sua busca pela verdade, né? O que é que você pensava da Virgem Maria? Qual era a sua concepção sobre eu achava que era uma pessoa comum, assim, que Deus olhou e falou, tá, uma pessoa normal, uma mulher. E ela foi escolhida para ser mãe de Nosso Senhor, para ser mãe de Jesus, mas era uma mulher que aí casou com José, que teve outros filhos, era uma mulher. Né? Podia ter sido Maria, mesmo lá, você era de confissão presbiteriana, você era da denominação presbiteriana? Isso, a que eu mais permaneci foi presbiteriana e batista, né? Porque eu mudei de estados, né? E aí quando eu fui para o Rio Grande do Sul, a gente não achou presbiteriana lá, então a gente ficou na batista também. Entendi. Então, engraçado, porque você saiu de uma igreja calvinista para ir para uma igreja batista que não é de tradição calvinista, né? Isso não faz confusão na sua cabeça, não? Porque, assim, a doutrina ela é bastante diferente, né? Às vezes as pessoas falam muito que o importante é Jesus, né? A religião não importa, e que os protestantes gostam muito de falar isso, né? Que a gente tem em comum. Só que quando você vai para as diversas denominações, né, existem diferenças substanciais na teologia e na doutrina de cada denominação que chega inclusive a excluir, né, as outras denominações em termos de salvação, se você for pensar. Sim. Né? Sim. Então, mas só que tanto lá na presbiteriana como na batista o pensamento era o mesmo então. Porque eu também pensava assim, eu era batista, né? Sim, e assim, como eu participava de um grupo, que era um grupo missionário, a gente viajava muito, né? Então, a gente ia tanto para a cidade de São Paulo, para cidades de outros estados também. E a gente ia para outras denominações. Então, era muito diferente. Isso já me chamou. Mas o que eu pensava era assim, tá, Deus, ele criou as pessoas de forma diferente, e essa diversidade contempla as pessoas se sentem à vontade nesse momento, porque Deus é tão generoso que ele criou essa diversidade para nós, né? Eu posso escolher, né?
Oi? Contempla todas as tribos, né? Todo tipo de gente. Isso, exatamente. Eu fiquei no sentido assim, não, então eu posso escolher, né? Porque Deus permite isso. Mas, de alguma forma, quando eu faço esse movimento, eu me coloco no centro, né? Então, eu quero, é como se eu estivesse no fast food, assim, né? Tipo, no buffet, digamos, no buffet. Ah, isso aqui eu não quero. Ah, isso aqui é legal. Nossa, aqui eu gosto demais. Ah, isso aqui nem pensar. Então, eu acabo selecionando e me colocando no centro. O que que me agrada? O que que me serve? Né? Porque, inclusive, uma mudança de igreja que a gente teve, a gente não queria entrar num embate ali com o nosso líder, a gente pensava assim, não, entrar em embate com o líder, nem pensar. Né? Se a gente não está concordando, então a gente que saia na paz, sem causar nenhum atrito. Foi isso que a gente fez, né? Mas a gente estava fazendo isso, não, isso aqui que ele fala é legal, isso aqui eu quero. Ah, isso aqui não concordo, né? Então a gente estava ali selecionando o que eu queria ou não. Eu construí meu próprio Deus, né? Entendi. Entendi. Sim, então aí você achava que Maria era uma mulher qualquer, não tem muita importância, tal. Exatamente. Tá. Como é que as coisas começaram a mudar para você em relação à Virgem? Né? Você começou a falar do Ítalo, né? Que você provavelmente começou a então, de forma resumida. Então ali assim, ó, eu fui procurar então sobre o originalismo, né? Entender um pouquinho mais quem era Lutero de fato. E é ali que eu tive meu primeiro choque. Aí eu pensei, não, o protestantismo tem muitas coisas que eu fui entendendo e falei, não, tem erros graves ali. Mas eu não cogitava o catolicismo. Não, de jeito nenhum. Ainda estava bem assim, né? Não, deve ser outra coisa, então. A pessoa tava assim, né? Não, o catolicismo era bem do Apocalipse, não pode. Isso, não é... exatamente. Exatamente. Mas aí, Pri, assim, ó, eu vejo o ano passado, isso tudo aconteceu o ano passado, né? Eu vejo como Deus foi muito, muito misericordioso e muito generoso. Porque quando eu comecei a entrar nessa pesquisa, eu falei, Deus, eu tenho 3 filhos pequenos que dependem de mim. Eu não posso ficar muito tempo, eu não posso perder muito tempo nessa dúvida, querer pensar, pesquisar e rever, porque a minha tendência, meu temperamento é aquela coisa que eu quero aprofundar, né? Eu sou fleumática com um pezinho no melancólico, então assim, eu tenho que saber profundamente, olhar por um ângulo, olhar por outro, então ia demorar demais. Eu falei, Deus, por favor, me mostra se é esse o caminho. E Deus foi me mostrando ponto por ponto. E o último ponto, Pri, foi com relação à Virgem Maria. Eu falei, tá, já entendi que a Igreja Católica é verdadeira, tá? Mas eu não entendo o papel de Nossa Senhora. Eu não entendo. E para mim foi o ponto mais difícil. Foi assim que... mas aí eu vejo assim que Deus me pegou de um jeito assim tão profundo que depois que eu entendi, meu Deus, como é que eu não tinha entendido isso antes? Sabe, a sensação é que eu tava... Como é que eu nunca... Peraí, os católicos idolatram a Virgem Maria, ela é uma deusa ou não é uma deusa, né? Mas geralmente é assim, né? Isso. A última barreira que eu venci também foi a Virgem Maria. Inclusive, quando eu fiz a escola da doutrina, né? Porque eu não fiz catecismo, eu fiz uma escola da doutrina que durava um ano. A Mariologia foi o último módulo. E foi o módulo que eu mais tive dificuldade. Tipo assim, tudo que eu aprendi foi muito fácil de eu entender. Aí quando falou, vamos estudar Maria, gente, eu senti um negócio assim. Sabe como é o coração trancar? Você falar, presepada. Vai falar de falar o que de Maria, sabe? Eu já comecei assim. Eu tinha uma resistência muito grande, né? Compartilho contigo do mesmo mal-estar, daquela coisa, agora não tem alguma coisa, deve ser, sabe? E foi bem isso, mas assim, o que aconteceu comigo, né? O ano passado, em março, antes da pandemia ali, né? Uma semaninha antes da pandemia, a gente recebeu uma grande bênção, que foi adotar o nosso filho, que é o Pedro, né? O Pedro veio com 40 dias. A gente foi lá no Rio Grande do Sul buscá-lo, voltou, e aí fechou por causa da pandemia. E aí, depois disso, Pri, quando eu comecei a estudar, foi meses depois que eu comecei a aprofundar mais essa questão, né, de Nossa Senhora e tal. E o Pedro é um bebezinho muito dependente. Bebezinhos, né, se tem bebezinho, eles ficam muito juntinhos, assim, né? Ele é totalmente dependente. Ele é totalmente vulnerável, sabe? Ele é frágil. Ele tá ali... Eu sou a mãe e ele tá ali debaixo do meu total controle, né? Para fazer o bem ou para fazer o mal, entende? Então, isso, assim...
olhar para o Pedro, eu olhar assim, o papel da mãe na vida desse bebezinho, eu pensei, meu Deus, era o nosso Senhor Jesus, não era um bebezinho qualquer. Era o rei do universo que estava ali nos colos. Ela não podia ser, não podia ser uma mulher qualquer. Uma mulher que daqui a pouco, assim, né? Como a gente chama, daqui a pouco tá irritada, e tá brava, e daqui a pouco já dá um berro com o filho, e não sei, sabe? Não podia ser uma mulher desequilibrada, uma mulher com pecado, uma mulher que oscilava, uma mulher instável, inconstante, uma hora era, uma hora não era. Será que, sabe? Não podia ser uma pessoa assim, entende? Tinha que ser alguém preparada. E aí, quando isso, o Pedro me ajudou muito nesse processo, né? E creio que é Deus guiando tudo isso, mas assim, quando me caiu, eu falei, meu Deus, não podia ser uma mulher qualquer. Ele é um bebezinho vulnerável, ele era Jesus, ele tinha uma missão, ele veio para salvar a humanidade, para redimir a humanidade do pecado. Não podia ser uma mulher própria dele. Deus, o próprio Deus, exatamente. Olhando nos olhos, assim, amamentando o próprio Deus, trocando a fralda, ensinando a caminhar, ensinando a falar. Gente, eles têm uma vulnerabilidade, uma dependência tão grande de nós que somos mães, né? Não podia ser uma mulher qualquer. E eu falei, opa, peraí, eu preciso entender isso melhor. Então, isso foi minha grande virada para entender o papel de Nossa Senhora. Respondendo a tua pergunta ali já. Eu lembro que tem um filme, aquele filme A Paixão, né? A Paixão do depois que eu falei, mãe, eu fui sensível a essas coisas. Tem uma cena nesse filme em que Jesus é criança, que ela lembrando, né? Jesus está na paixão e Maria está vendo o seu filho, e aí ela lembra de Jesus criança, ele correndo correndo no moela, ele cai. E ela corre em direção a ele, né? E ela pega ele. Gente, quando eu vejo essa cena, eu falo, meu Deus, como é que eu podia achar Maria uma mulher qualquer? Como é que eu podia dizer que ela era tão pecadora quanto eu, com os mesmos pecados, os mesmos defeitos, sabe? Eu acho que a maternidade muda muito a cabeça da gente, né? Pra gente entender quem é Maria. É impressionante isso, assim. Bom, então vamos perguntar para Débora agora, né? Débora, da onde você veio, né? Qual era a sua denominação? O que é que você pensava de Maria, né? E depois que você se tornou católica, o que é que mudou? O que é que você descobriu sobre Maria que mudou o seu relacionamento com ela, né? Que fez você entender que Maria é mais do que uma mulher qualquer? Para depois a gente entrar na questão da idolatria, né? Que eu acho que a gente precisa entrar nesse tema da idolatria, né? Será que nós adoramos a Virgem Maria? Será que ela é uma deusa, né? Verdade. Eu primeiro preciso... Boa noite, né? Eu preciso dizer que, assim, encontrar uma mulher que sabe que é mãe de um rei e se porta como filha dele, né, assim, sabendo o lugar que ela deveria ocupar em determinados momentos, quando ela era mãe, quando ela era ali uma serva mesmo, né? Não é qualquer mulher, né? A partir desse, quando a gente entende isso, que ela não corre para pegá-lo na hora certa, mas também deixa ele ocupar o lugar dele na hora certa, sem querer levar nada para ela, a gente já sabe ali que não é qualquer mulher, né? Bom, eu tive um berço todo luterano, até fiquei, interessante, como cruza, né, a história da Bia e a minha nesse ponto. Mas por 28 anos eu fui luterana e eu posso dizer assim que eu tenho uma família toda luterana, ativa no luteranismo, são assim, me deram todo esse berço cristão mesmo, assim, né? Eu fui, participava, ia todo domingo no culto e participava. Meus avós são ativos, meus pais são ativos, todo mundo, minha família inteira, de verdade, assim. Então, não foi em nenhum momento por uma carência ou uma busca por uma resposta, não. Foi de um jeito assim que eu jamais espero. Eu acho que Deus sabe como agir com cada um, né? E eu acho que para todas nós que tá lá nesse grupo que você citou, eu acho que assim, Deus dá às vezes uns tapas na gente, tipo, olha o que eu tô te mostrando aí, você não tá vendo, e aí a hora que a gente vai olhar para trás, a gente faz sentido muita coisa, né? E o meu sentido também veio depois da maternidade. Minha conversão, ela começou em 2018 e foi de uma maneira muito respeitosa. Acho que Deus tem muita paciência comigo.
Porque meu marido, ele sempre foi católico, mas era aquele católico de IBGE, que dizem, né? Não participava, fez crisma e catequese porque a mãe falou que tinha que fazer, e assim foi. Quando a nossa filha nasceu, nós tínhamos um combinado, eu preciso dizer isso, a gente tinha um combinado, a gente casaria na igreja luterana, que era a minha, mas a gente batizaria os filhos na igreja católica. E assim a gente fez quando a nossa primeira filha, Clara, nasceu. A gente batizou ela na igreja católica. E a partir desse batizado, dia 28 de abril de 2018, meu marido nunca mais faltou numa missa. E ele ia todos os domingos na missa, ele se comprometeu dessa forma. E eu, assim, achando maravilhoso, porque eu ia no culto todo domingo. Ele não ia nunca, nem no culto, nem na missa. E eu, quando ele mostrou interesse, eu falei, opa, agora eu vou, então, dar um apoio aqui para ele. Então, eu nunca tive nenhum preconceito forte com a Igreja Católica. Eu só não tinha o conhecimento, eu só não entendia. E sempre foi porque também assim. Os luteranos têm alguma semelhança, né? Com alguns pontos católicos. Eu queria que você falasse... Culto, né? Eu queria que você falasse até rapidinho a visão que vocês tinham da Virgem Maria, porque eu sei que a visão luterana da Virgem não é igual à visão dos pentecostais, dos batistas, né, dos calvinistas, não é, né? É até bom porque a gente vai mostrar, a gente aproveita para a gente mostrar que até dentro do próprio protestantismo existem diferenças na forma como se enxerga, né? Então, assim, será que Maria é uma mulher, ou Maria é uma mulher qualquer, ou Maria não é uma mulher qualquer, né? Então, dentro do protestantismo também existe isso, né? Sim. Eu queria, Bia, que você... Débora, que você falasse rapidinho pra gente como é que era a visão que vocês luteranos tinham, né, da Virgem Maria, pra gente poder ver essa diferença. Sim, então, eu acho que tá no meio do caminho. O luteranismo, ele encontra o meio do caminho. Ele não é colocado como, é uma mulher qualquer que foi escolhida ali, acabou, mas também não é, assim, a nossa mãe, né, como a gente enxerga no catolicismo. Mas existe um respeito. É como se fosse assim, não, ela não é uma mulher qualquer porque ela deu à luz a Deus, né? Então não tem como chamar ela de mulher qualquer. Mas não existe esse para trás, assim, né? De que ela não nasceu com o pecado original, de que ela não tem toda essa base anterior, sabe? É só dali para frente. Falando de uma forma bem grosseira, assim, bem assim, para dar um entendimento, né? Existe um respeito por ela ter dado à luz Jesus e é isso. Mas é tratada com carinho, mas não existe oração para ela, não existe nada assim dedicado a ela, como existe no catolicismo. Né? Então, existe só essa diferença, assim. E o luteranismo, ele é parecido com a Igreja Católica, para quem não conhece. Eu falo assim, né? Até você conhecer a Igreja Católica, se você conhece o luteranismo, obviamente, você vai achar que é parecido. E quando você conhece os dois, você consegue enxergar, assim, tem muita diferença. Mas o culto e a missa são muito parecidos. São as mesmas leituras, né? Existe uma conversa, né, entre católicos e luteranos em relação a isso, a leituras, músicas, muita coisa bem parecida. Então, realmente, se você é convidado aí num culto luterano, olhando assim, você não vai ver tanta diferença, né? Entendi. Mas sim, eu era daquela que olhava assim, nossa, para que uma igreja tão cheia de ouro, tão cheia de imagens, ficava meio que poluído visualmente, não é um lugar assim, não me trazia uma coisa assim, nossa, não é isso que Jesus gosta, não é isso que Deus quer, sabe? Eu acho que é bem típico de muita gente também achar isso, né? Ter essa visão. Mas eu falo que minha conversão, ela deu assim, mudou totalmente a minha visão sobre o mundo. Qualquer assunto que você me perguntar, minha visão mudou depois da conversão, né?
E foi desse jeito, foi através do meu marido sem convite dele, tá? Inclusive, ele me fez o favor de me desconvidar, quase. Não me acompanha porque você está me atrapalhando. Você não decide para onde você vai. Ou você continua no luteranismo e vai comigo, então eu fico sem entender até onde eu posso conversar com você, até onde você está realmente disposta a conhecer. Então, é melhor cada um ali, então, seguir a sua. E aí eu falei, não faz isso. Me responde as coisas, me ajuda a entender. E assim ele viu que realmente eu não estava questionando as coisas, eu estava perguntando, o que é bem diferente, né? A Érica perguntou aí, inclusive eu também fiquei na dúvida quando você falou, se no luteranismo não tem imagens. Não. Porque eu acredito, não tem, mas tem as pinturas, não tem? Na anglicana que tem. É na anglicana. A anglicana eu sei que tem, mas a luterana não tem as imagens pintada na parede? Não tem figura? Não. Ah, então tá vendo aí, gente? Estamos todos enganados. A luterana não tem. Não tem. A igreja, inclusive, é bem limpa, só tem cruz. No final, assim, as igrejas costumam ser bem limpas, visualmente falando. Não tem nada, assim, não. Inclusive, assim, pegam muito Catarina, que era a esposa de Lutero, né? Tem um carinho também, né, por ela, porque ela também fazia obras e tinha algumas boas referências, querendo ou não, ela tinha boas referências também como mulher, como mãe, como esposa, né, enfim. Mas mais alguma coisa que eu não consigo nem ver as perguntas aqui, se tiver alguma. Não, Thaisa tá falando que na Alemanha tem imagens. Eu acredito que é isso que ela tá falando, né? Mas aí é porque pra gente ver como que é diversificado, né? Quer dizer assim, não é uma fé unânime, né? Unificada, né? A doutrina não unificada, né? Existe, assim, inclusive, a IELB e a ISLB, né? Eu participei da ISLB, que é, vamos dizer assim, como se fosse a católica e a católica renovada que eles falam, não tem? Essas diferenças é a mesma coisa. Tem a luterana ISLB que veio realmente de Lutero ali, né? E talvez essa aí que ela esteja falando seja a outra, né? Realmente eu não sei. Nunca fui na Alemanha também para saber como é que se tem alguma diferença nas igrejas de lá também, né? Às vezes tem e eu não sei. Enfim. É que nem a Batista. Tem a Batista renovada, tem a Batista tradicional, né? Aí a renovada tem o dom de línguas, aí todo mundo fala em línguas, aí cai no chão, entendeu? Aí a renovada não tem nada disso. Então, assim, né? Eu acho que como dentro já vai ter também outras diferenças, né? Vai ter nas suas ramificações, né? Agora, a minha pergunta Débora, quando você se tornou católica, e aí, como é que ficou a questão da Virgem Maria para você? Olha, ela também teve muita paciência comigo. Porque, assim, eu nunca tive nenhum preconceito com ela. Nunca fiquei questionando diretamente, nossa, por que católico fica adorando? Por que católico fica olhando e fica lembrando? Nunca tive esse questionamento, nunca pensei isso. E ainda mais com esse termo, né, de adoração e de tudo mais. Mas eu tive uma experiência porque eu comecei a seguir, né? Meu marido lia perguntas, esses padres, catequistas no Instagram que vão respondendo perguntas. Às vezes ele via alguma dúvida que eu poderia ter ou alguma coisa que eu perguntei para ele me mandava a resposta. Lembra que você perguntou isso daqui? E aí eu comecei a seguir. Não sei se todo mundo conhece, mas eu comecei primeiro a seguir o padre Gabriel Vilaverde. Eu sou, assim, louca para conhecê-lo pessoalmente. Ele tem grande peso na minha conversão e sem fazer nada demais, só sendo padre, só fazendo o que ele se dedicou a fazer mesmo. E comecei a seguir catequista, o Mário, que é Mário Doido, o nome do Instagram dele. Ele me respondeu muitas perguntas também. E tem o professor, além do Ítalo, óbvio, que eu acho que o Ítalo também acaba sendo muito conhecido, né? E o Ícaro também. Mas são os dois, assim, são muito conhecidos também, né? Mas eu comecei a seguir também um Fábio Salgado de Carvalho. Não sei se todo mundo conhece. Ele é outro, eu posso dizer que assim, o Fábio, o Gabriel, o Padre Gabriel e o Mário Doido são os três assim que foram, foi o tripé para minha conversão em relação às respostas.
tudo que eu queria saber, eu perguntava para eles, perguntava, e vinha sempre respostas assim que eu ficava meio que tonta às vezes, assim, nossa, não era nada do que eu imaginava, ou nossa, que bonito isso. E eu comecei a querer estudar cada vez da onde que vinha aquilo, Até que me veio uma curiosidade de, nossa, como é que faz o terço? Aí foi bem no mês mariano e o padre Gabriel Vilaverde ia fazer o rosário durante o mês inteiro. Aí eu falei, eu vou fazer então isso, que daí eu acabo aprendendo, né? Eu vou repetir todos os dias e aí eu vou acabar aprendendo então. E assim eu fui fazendo. E o padre Gabriel, para quem não sabe, ele faz revelações durante o rosário, e ele é uma pessoa que me passa muita paz, muita segurança em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. Ele realmente acredita e vive a fé dele. Eu acho isso muito bonito. E olha, eu tive 3 experiências assim durante o rosário que foi para mim assim, eu tava com muita dúvida se eu definia na minha cabeça, eu não conseguia falar assim, eu estou estudando o catolicismo, eu estou me convertendo ao catolicismo, não saía isso da minha boca. E eu tinha essa resistência, minha resistência maior era sobre o catolicismo de mudar de religião e sair do meu conforto, né? E aí, só resumidamente aqui, falando dessas experiências, em 3 dias diferentes, eu pedia na oração, pedia alguma coisa e Maria me respondia, sabe? Eu tive uma de sentir o cheiro das rosas e foi assim, eu brinco, eu sou São Tomé demais, gente. Mas não é porque eu duvido de Deus, de Nossa Senhora, mas eu duvido que eu mereço, sabe? Assim, comigo mesmo, tem certeza. Então eu lembro que eu cheguei na janela e falei, gente, tem o cheiro de perfume, será que tem alguma vizinha lavando roupa? E chegava na janela e não tinha cheiro de nada. Eu voltava para a cozinha, detalhe, gente, eu estava fazendo almoço, então o cheiro de alho estava pegando, mas o cheiro das rosas, assim, era muito mais forte. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, tudo bem, deve ser. E aqui no Espírito Santo, onde eu moro, tem o Convento da Penha. E na minha reta da minha janela eu consigo ver o convento. E eu lembro que eu parei, olhei para o convento e falei, mãezinha, por favor, se a senhora está aqui, desculpa, eu não estou duvidando que a senhora está aqui, mas é porque eu não acho que eu mereço. E se a senhora não está aqui, desculpa por achar que você poderia estar. Então eu duvidava tanto que podia acontecer alguma coisa comigo, que eu cheguei a isso. No outro dia de rosário, estava na hora do vinho de Espírito Santo, e eu lembro que eu queria muito saber qual era o momento certo de eu conversar com as pessoas que eu queria conversar, porque eu queria conversar com os meus pais, né? Como eu disse, eles são ativos na igreja, eu tive referências deles, assim, a vida toda. Então para mim não era fácil, simplesmente mudar de religião e acabou, né? E aí eu fiquei me perguntando e falei, Nossa Senhora, assim, me cobre com seu manto, me dá essa ajuda, me coloca as palavras certas, me dá a sua sabedoria. E aí o padre Gabriel começou a falar, e eu lembro até hoje que eu estava sentada na minha cama, assim, e eu estava assim, e eu senti um calor em cima de mim, assim, muito gostoso, bem aconchegante. E na hora que acabou a hora dessa parte da dezena, eu senti a diferença de frio, como quando você tira a coberta, assim, em cima de você, e seu corpo arrepia por sentir a diferença de temperatura, sabe? E eu fiquei assim, gente, não, tem alguma coisa diferente, mas como eu disse, eu sou daquela que fica, né? Mas será que é mesmo, gente? Será que é mesmo? Você teve experiências místicas, né? Assim, experiências espirituais de intercessão, no caso, né? Exatamente. Porque eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Depois que vocês viraram católicas, vocês passaram a idolatrar Maria? Como é que ficou assim? Vocês viraram idólatras de Maria? Por que vocês não são, vou falar assim, né? Por que vocês não são idólatras de Maria? Gente, vamos responder a Ana Campagnolo, que falou que a gente idolatra Maria. Então, assim, Bia, né? Começando por você. Por que você não é idólatra de Maria? Explique para mim, por favor. Sim, sabe? O que você descobriu da igreja?
E assim, eu só voltar um pouquinho, né? O primeiro ponto, assim, também, para eu entender o papel de Nossa Senhora, foi eu pensar assim, mas por que é que por que eu preciso falar com Nossa Senhora? Por que eu preciso me dirigir a ela? Eu não posso falar direto com Deus? Isso é uma coisa que sempre ficou muito forte. Mas eu quero falar direto com Deus, sempre falei com Jesus, eu quero falar direto, né? Então, assim, primeiro quando quebrou esse orgulho, e eu entendi que, tipo, não é o que eu quero, é como Deus instituiu. Primeiro foi aquela coisa, tipo assim, Pia, menos, né? Vocês falam assim, menos, né? Quando você coloca no teu lugar, entende que existe um caminho a ser percorrido. E aí, depois disso, eu fiquei entendendo também o que é que nosso Senhor Jesus Cristo disse na cruz. Ele estava ali, né, depois de horas de tortura, carregando aquela cruz, estava ali crucificado, com os pregos, né, nas mãos, nos pés, e ele entrega, né, ele fala, eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho, ele entrega a mãe dele para a humanidade. Ele não ia falar, porque eu entendi aquilo ali, falei, gente, aquilo ali, tá, ele não ia falar uma coisa sem sentido numa hora tão importante, né, ele não ia falar uma coisa absolutamente, fosse uma coisa vazia, uma coisa que não tivesse uma coisa banal, né? Porque quando a gente porque quando a gente tá nessa passagem que Jesus estava falando assim para João mesmo, olha, cuida da minha mãe. Só que não faz sentido ele falar isso, porque é óbvio que os apóstolos, que a igreja cuidaria de Maria, né? E isso até responde ao questionamento que muitos fazem de que Maria teve outros filhos, né? Por causa do termo irmãos, que depois a gente vai entender que irmãos, na cultura judaica, né, tem vários significados. Não necessariamente é consanguinidade, né? Mas é laços de comunidade. Então, se Maria tivesse outros filhos, não faz sentido Jesus mandar o apóstolo João cuidar de Maria, né? Se ela tinha outros filhos. Mas na minha cabeça, olha como quando a gente não tem conhecimento, né? Como que a gente não pensa nos detalhes. Eu achava que ele tinha mandado João tomar conta de Maria e ponto, acabou, né? E aí, de repente, a gente descobre que desde o início, né, historicamente falando, está documentado, a igreja entendeu que essa fala de Jesus, ele está, na verdade, dando Maria para toda a igreja, né? Como se João estivesse ali representando a igreja dele, né? Exatamente. Então, assim, ó, se o nosso Senhor Jesus se submeteu a Nossa Senhora, né, por toda a vida, ele foi o filho obediente, ele foi o filho que estava ali. Quem sou eu para falar, não, eu quero falar direto com Deus? Ela, né, de ter esse orgulho. Então, a primeira coisa que teve que quebrar em mim, não que esteja todo quebrado, tá? Porque o orgulho é uma coisa que sempre, né, a gente tem que todos os dias ali pedir para Deus, né, tirar esse orgulho de nós. Acho que é uma luta até o fim da vida. Mas era muito maior uma época, era muito maior. Então, essa questão de falar assim, não, eu decido que caminho que eu vou fazer para chegar até Deus. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, não, mas se Deus, ele quis, se ele instituiu, Nossa Senhora, né, como nossa intercessora, ela está rogando por mim, ela não quer nada para ela. Quando eu entendi que ela não queria nada para ela, nada, absolutamente nada para ela, mas pro filho dela, eu falei, gente, por que não? Né? Por que não? Entende? Então, isso foi quando caiu, eram escamas, era uma cegueira, sabe? Era uma cegueira. Mas quando eu entendi isso, foi libertador. Eu acho importante, assim, a hora que a gente estuda, a gente começa, que a conversão vem. Eu acredito que é isso, assim. A hora que você começa a estudar a história da igreja de uma maneira geral, não precisa nem pegar um estudo Mariologia, não precisa. A história da igreja geral. Esquece o que você aprendeu na escola e vai correr atrás das suas respostas. A cada resposta que você vai tendo, as coisas vão fazendo um sentido, assim, vão tomando o real sentido, o verdadeiro sentido, né? A ótica, eu costumo muito, meu marido, a gente conversa muito, né? E como nós podemos dizer que a nossa visão protestante, a visão de católico que nasceu no berço católico, é totalmente diferente sobre vários assuntos. Então, por isso que eu falo assim, quando a gente estuda, meio que limpa a sua cabeça e você entende de um outro jeito que faz muito mais sentido. Para mim, o catolicismo ele é muito mais profundo, né? E outras religiões, vamos dizer assim, o protestantismo, ele é raso em muitos assuntos.
Então, para a gente passar é como se fosse um iceberg mesmo, assim, né? Em que o protestantismo está só ali em cima, enquanto o catolicismo é tudo que está ali embaixo. Então, eu acho que para você encarar o que é esse amor por Maria, que de fato é isso, é amor. E eu lembro passa pela intercessão dos santos, né? Passa pela. Alguém falou aí, nós podemos falar diretamente com Deus. Óbvio que nós podemos falar diretamente com Deus. A gente aí depois dizendo que a gente falou, né? Olha os católicos lá falando que não pode falar com Deus. Não, pode falar, né? Porém, quando a gente entende que nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Que o apóstolo Paulo se refere muitas vezes, né? Quando nós entendemos lá o Apocalipse, né? Que fala dos mártires que estão na presença do Senhor, clamando, né? Pedindo que o Senhor venha vingar o seu sangue. Quando a gente olha para a história da igreja e a gente vê lá nos primórdios, né? A igreja se reunindo nas catacumbas, né? Ou se reunindo ao redor dos corpos, dos restos mortais dos santos, né, que morriam por amor a Cristo, né, e dali já mostrando a intercessão, a gente entende que a gente não tem só a oração direta a Deus, né, mas a gente tem toda um arsenal que o próprio Deus deixou uma família. Eu acho que essa questão de Maria entra muito na questão da família. Bruna, na outra live, ela falou muito bem sobre isso. Nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho, nós temos uma mãe espiritual, né, que não é uma deusa. Maria não é uma deusa, gente, de forma nenhuma, né? Maria é um ser humano, porém um ser humano especial. E nós temos os nossos irmãos em Cristo, né, que estão lá na igreja triunfante, né? Então nós podemos usar toda essa família, né, para chegar ao coração de Deus, né? E quando Jesus nos dá Maria como mãe, né, ela é nossa mãe espiritual. Eu gosto muito de falar isso, né? Maria é nossa mãe espiritual, né? Jesus fala ele fala assim: qual é um filho que pedindo uma pedra, né, ou pedindo um peixe, o pai daria uma pedra, né? Então, se Maria é nossa mãe espiritual e a gente pede algo para Maria, né, e a gente sabe que Maria não tem poder de dar nada, né? Ela, por ela mesma, ela não dá nada, né? Ela intercede ao seu filho. Imagina Maria falando, né, para Jesus, né, Senhor, o meu filho, porque Jesus disse que nós seríamos seus irmãos adotivos, né? Ele fala: vocês são meus irmãos, né? Nós somos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus. Nós somos irmãos adotivos, temos uma mãe adotiva, né? Maria é nossa mãe adotiva. Então ela fala assim: olha, aquele teu irmão que tá lá na terra, tá pedindo tal coisa, né? Imagina Jesus dizer, ela é mãe, né? Ela não vai entregar uma pedra a quem pede um peixe, né? E Jesus, como filho, não vai desonrar sua mãe. Então a gente tem essa arma, né, de oração, né, para fazer força ao nosso pedido, à nossa oração, às nossas necessidades. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a gente não precisa, né? Eu falo: então você não precisa pedir oração pro teu irmão, querido, né? Porque a gente pede oração, a gente fala: fulano, ore por mim, né? Cicrano, ore por mim, eu tô precisando de oração, eu tô precisando de intercessores, pessoas que orem por mim, né? Então, se o meu irmão aqui na terra, que tá na igreja militante, pode orar por mim, quanto mais, né, os meus irmãos, a minha mãe espiritual, que tá na igreja triunfante, também pode orar por mim. Por quê? Porque a oração de muitos, né, é mais poderosa. A Bíblia fala sobre isso, né? A própria Bíblia fala, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né, eu estarei presente. Ou ele fala sobre a oração de muitos. Então a gente tem essa arma, né? Maria é uma arma. Eu falo, né, uma arma que Deus botou no nosso colo, assim, né? Que Jesus lá na cruz falou assim: aqui, ó, isso aqui é uma arma poderosa. Recorram a Maria, porque o que ela me pedir, eu vou atender, né? Então, assim, a gente pode pedir diretamente a Deus? Pode. Porém, né, nós temos um arsenal de guerra aí que a gente pode usar para alcançar o coração de Deus, né? E de referências também, né? Porque a gente acredita, a gente está aqui para buscar a santidade. Se a gente já tem pessoas que já encontraram essa santidade e podem nos servir de exemplos de sabedoria, de escolha de vida, de martírio, de coragem, de tantas coisas, e além da fé, obviamente, por que não estudar sobre essa pessoa e criar uma relação, vamos dizer assim, com essa pessoa, né? E já está ali, são santos que estão
ali para nos ajudar, podem nos ajudar também, né? Essa visão, acho que no protestantismo não tem. Eu não sei nas outras denominações, mas o que é a comunhão dos santos, né? A compreensão do que é a comunhão dos santos faz toda a diferença no entendimento também da Virgem Maria, de São José, enfim. Porque São José, se cabe o parênteses, também não era qualquer pessoa, né? Assim, não caiu de paraquedas ali. Né? A gente sabe que Deus tem todo um caminho, ele sabe todo o caminho que ele quer traçar para a gente, né? Então, acho que isso também é importante a gente lembrar. O padre Adriano, que é o padre da minha paróquia, né? Ele fez uma live comigo onde a gente estava falando sobre as duas naturezas de Cristo, né? A natureza humana e a natureza divina, né? A união hipostática. E ele fala, né, que Deus escolheu que o projeto de salvação da humanidade fosse um projeto cooperativo. Jesus não veio ao mundo sozinho. Jesus simplesmente não desceu do céu e pousou aqui na espaçonave, né? Deus escolheu desde a eternidade, né, que o ser humano, que o próprio homem faria parte do projeto de salvação, né? E aí ele escolhe Maria. Então Jesus vem através de um ser humano, né? E nós temos um ser humano que coopera diretamente no plano de salvação. Por isso que a gente fala que Maria é corredentora e as pessoas acham estranho, né? Meu Deus, está dizendo que Maria teve o mesmo papel de Jesus. Maria não morreu na cruz. Gente, Maria não morreu na cruz. Maria não é redentora. Mas quando a gente fala, né? Aí vem um pouco de falta de raciocínio lógico, né? De interpretação de texto, sei lá, vem um pouco de analfabetismo funcional, tudo misturado, né? Boa vontade também. De boa vontade para entender. Quando a gente fala de corredenção, a gente está falando, óbvio que esse termo nem é ainda, né, usado pela igreja, tá, gente? Mas é um termo que quer dizer que ela cooperou, né? A redenção aconteceu porque Maria deu sim, né? Às vezes as pessoas falam assim, e se Maria tivesse dito não? Ela disse sim. Deus escolheu Maria porque ele sabia qual seria a resposta dela. Né? Ele preparou Maria desde a eternidade. Quando a gente vai para Gênesis, né, tá escrito lá, né, o diabo, a serpente e a mulher, né, seriam inimigos, né, e a serpente morderia o calcanhar da mulher, né? Então, assim, desde a eternidade, desde o princípio da criação do mundo, Maria estava prevista. Eu lembro que quando eu era protestante, eu falava assim, Jesus chamava Maria de mulher, né? Para dizer, para deixar claro que ela não era importante. Olha só, gente, a ignorância da pessoa, né? Eu gosto muito de pensar assim, a questão quando o anjo chega até Maria, né? Porque o anjo, ele quando vai dar recado para a pessoa, ele chega, ele fala e vai embora, né? E o anjo, ele tem um papel de ser um mensageiro. O mensageiro, ele não fala por si, ele fala o que o seu Senhor mandou ele dizer, né? Então, o anjo, ele é um mensageiro de Deus. Então, ele vai estar falando como se fosse o próprio Deus. Deus está usando o anjo para, né, essa mensagem. E quando o anjo chega para Nossa Senhora, né, para Maria, ele faz uma saudação que ele nunca fez para ninguém, né? Ele diz que ela é cheia de graça. E nessa hora, ela se perturba porque ela fica sem entender. E eu, tipo, né, bem a questão da humildade, tipo, como assim? Eu sou cheia de graça, né? Mas é isso, essa saudação que o anjo faz para Nossa Senhora é o próprio Deus falando. Já é uma coisa e nenhum outro. O anjo aparece, sei lá, para Jacó, para vários ali, ele traz a mensagem e vaza. Ele não fica saudando, conversando, ele não dá moral para ninguém, o anjo, né? Então ele como mensageiro de Deus, ele chega com essa saudação de Deus. Então isso também foi uma coisa que eu falei, nossa, realmente, né? Não tem como ser uma pessoa comum, só uma pessoa que não foi preparada, mas para qualquer uma. Deus olhou, você! Não foi aleatório, né? Foi uma preparação. A questão também essa eu acho muito bonito quando você estava falando nessa questão do papel de Nossa Senhora com Eva, né? Por uma mulher entrou o pecado no mundo, por uma mulher entrou a redenção, né? Amém. Como é bonito isso, como é profundo demais tudo isso, né? Pelo sim que Eva deu sim para um anjo, né? Um anjo caído, né? Foi lá e cometeu aquele erro. Nossa Senhora, exatamente, deu sim para um anjo celeste, um anjo de Deus, né? Exatamente, é muito lindo, é muito lindo.
Daquele negócio, né, de que por uma mulher entrou a morte no mundo e por uma mulher entrou a vida no mundo, né? Nós somos remidos, né? Através de uma mulher nós somos condenados. É lindo. Isso é a economia da salvação. Essa economia da salvação, essa fala, é de Irineu de Leão, né? História eclesiástica, não tô confundindo, de contra as heresias, né? Irineu de Leão, se eu não estou confundindo, é Irineu de Leão que fala mesmo. Ele fala exatamente essa comparação, né, entre Eva e entre Maria, né? Então, quer dizer, Irineu de Leão, ele escreveu isso no ano 150 depois de Cristo. Então, se a gente for ver, quer dizer, 150 depois de Cristo, nós estamos falando de uma era ainda logo ali pós-apostólica, né? Irineu de Leão foi discípulo. Isso, a gente tem um tempo quando eu mexo com patrística, que eu já nem estou lembrando mais. Mas, se eu não me engano, Irineu de Leão foi discípulo do apóstolo João, né? Foi ordenado. Gente, espero que eu tô falando certo. Gente, se eu estiver errado, aí vocês me confundem. O pessoal que está assistindo aí. Eu não me lembro o nome também, mas eu sei que foi alguém que teve contato direto com os apóstolos ali. Exatamente, ele é discípulo dos apóstolos, né? Então, assim, nós estamos falando de um bispo que viveu ali exatamente na igreja primitiva. E naquele tempo, a igreja já tem essa visão de Maria, da importância de Maria, né? Santo Antão, né, que foi um monge do deserto no século III, ele viveu mais ou menos por volta do ano 230. Ele é muito famoso, São Basílio Magno escreve até a biografia dele. Ele chama Maria de mãe de Deus. No ano 230, 250, mais ou menos, né? Então, quando você vai para a história da igreja, você vê que a igreja, desde a sua era primitiva, ela tem um relacionamento de profundo respeito e profundo amor por Maria, né? De colocar Maria no lugar que é dela, né? Mãe de Deus, porque ela é mãe do Deus Filho, né? Às vezes as pessoas falam assim, não é mãe de Deus, Maria não é mãe de Deus, né? Quando eu era protestante eu falava muito isso. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, né? E de Jesus homem, como se o Jesus humano e o Jesus divino fossem separáveis, né? E Jesus não é, Jesus ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo, né? Então Maria é mãe de Deus porque Maria é mãe de um Deus. Ela é mãe de um Deus, ela não é só mãe do Jesus ser humano, né? Ela é mãe do Jesus que é Deus, que é um só com o Pai. Então a igreja desde o século I já tem essa visão, né? É o entendimento da igreja das palavras dos apóstolos, né? Das cartas que a gente tem hoje. A igreja católica tira vírgulas. Eu penso assim, porque a gente fala assim, antes, né? Eu acredito num Deus trino, né? Que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Maria não é mãe de Deus, né? Eu sou contra o aborto, mas se for por tal coisa, tudo bem. Tudo da Igreja Católica, eu acho que ela tira vírgula, não existe vírgula. É isso ou não é, e pronto. E a gente não está aqui para discutir, a gente está aqui para aprender, porque ela é a igreja, ela é a referência, nós somos míseros, né? Então, eu falo muito isso, a Igreja Católica tira vírgulas, não tem mas, não tem vírgula mais tal coisa. É isso, ponto e acabou. Né? Eu acho que essa visão... Quando você coloca o mais, você já deixou de ser católico. Isso aí. Você já é protestante. Isso aí. Né? Isso aí, não tem o que mudar na igreja, né? A gente, teve até um meme que rolou aí um tempo, né? Fui ler a Bíblia e vi vários erros em mim, né? Eu estava errada em várias coisas. Eu acho que isso acontece muito, né? Essas percepções que a gente tem. Verdade. E na verdade isso é um ponto de paz, né? A gente precisa de coisas fixas, estáveis, para a gente também entender e se desenvolver, porque essa coisa que muda toda hora, muda, isso vai desconstruindo, desconstrói, não sobra nada, né? Então quando a gente olha para a igreja, que é essa instituição sólida, onde a gente já entende, as coisas estão ali, né? Anos e anos, pessoas que se dedicaram à vida, anos e anos aprofundando, estudando, entendendo, discutindo, né? Foi uma vida para decidir tudo aquilo. Então, quando a gente olha para toda essa estrutura da igreja, o que eu sinto é paz. Que bom. Qual que é a dúvida, tá? Isso! Não preciso pegar o livro de não sei quem, a versão de não sei quem, aquela confusão, o que os calvinistas acham, o que os presos não sei o que... Não, já está definido, já está lá. Que era o que eu fazia antes. Eu ficava, quando você falou no começo, né?
Tá, mas não deu um nó na tua cabeça sair da presbiteriana para batista? Deu. Muitos pontos eu ficava assim, confusa. Eu tive que parar, pensar, ler, organizar. Falar, tá, eu acreditava assim, mas agora é assim. Assim, sabe? Isso dá um nó na cabeça. Então, porque uma coisa também, os presbiterianos, eles batizam crianças, né? E os batistas não. Os batistas são absolutamente contra o batismo. Você sabe que esses dias eu estava conversando com um parente e aí ele estava falando contra o batismo infantil, né? E aí ele é de uma denominação chamada O Reino, né? São uns discípulos aí. E aí eu virei e falei assim, tá, mas então me explica os luteranos, os anglicanos, os calvinistas que batizam crianças. E ele ficou em estado de choque, porque ele não sabia disso. Ele não sabia que tem correntes no protestantismo que batizam crianças, né? E eu também, quando eu era batista, eu não sabia. Eu achava que todos os protestantes, ninguém batizava criança. E depois que eu vim descobrir, né? Então eu falei assim, poxa, então alguém tá errado. Não tem como tá todo mundo certo, né? E isso não é uma doutrina de homem. Não dá para dizer, isso é doutrina de homem, né? Isso não é relevante para a salvação, porque é relevante. A gente sabe que o batismo é a porta de entrada para o corpo de Cristo. Se a gente morre sem batismo, a gente morre no pagão, né? Então, eu nem imaginava isso. Eu achava que o batismo era só um símbolo, né? Era só batizar e pronto. E era só para dizer que morreu pro mundo e nasceu para Cristo. Mas eu não tinha essa noção do batismo como algo que tem um efeito real, né? É um efeito real, né? Sacramental, né? Traz efeito para sua vida. Não é uma representação, né? Não é um simbolismo, né? Jesus fala: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Então, quando eu falei para ele que tem protestantes que vai para ele ficou sem saber o que me dizer. Ele ficou, não, existe. Eu falei, sim, existe, né? E a mesma coisa é com Maria, né? Então, assim, ou a igreja está errada desde o princípio, porque quando você vai para a história da igreja, você vai para as cartas dos pais da igreja, que eram os discípulos dos apóstolos, né? E quando você lê o que eles falaram sobre Maria, e quando você vai para as catacumbas de Roma e você vê lá imagens pintadas de Maria, né? E as primeiras inscrições do Ave Maria, né? Você fala, caramba, então a igreja estava errada desde o princípio, ou, né? Porque até o próprio Lutero, ele falou bem de Maria, muitas vezes. Ele tinha uma visão bem estabelecida de Maria, né? Eu não sei depois, quando ele se revolta contra a igreja, se ele muda. Não, se eu não me engano, não. Muda? Continua. Ele continua. Continua tendo a mesma visão de Maria como mãe de Deus. Sim. E engraçado, porque os protestantes não sabem disso. Não. Né? A maioria dos protestantes não faz a ideia do que Lutero falava sobre Maria, Exatamente. Né? Eu costumo dizer que eu aprendi mais sobre Lutero depois da conversão. Eu também. Falando. Né? Porque a partir porque uma coisa foi ligando a outra, né? Então, às vezes eu chegava a Lutero, às vezes Lutero me levava a ver alguma coisa da Igreja Católica. Então, isso ficou perceptível. Desde de sempre até a morte dele, ele tinha a mesma visão sobre Maria, mas eu acho que com o passar dos anos, os luteranos foram afastando, talvez por uma coisa natural. Eu não sinto, como eu disse, eu nunca ouvi nada de ruim, nem sobre a Igreja Católica, nem sobre Nossa Senhora na Igreja Luterana. Nunca. De verdade, isso. Só por isso que eu falo, para mim, no luteranismo, é falta de conhecimento sobre algumas coisas, né? Por não saber mesmo, não ser apresentado, não sei o motivo, né? Mas isso foi ficando, assim, mais guardado, assim, não é a mesma. Eu acho que talvez para se diferenciar de tudo que pareça católico, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu não faço isso porque isso parece muito católico. Se eu fizer isso, vai parecer muito católico. Eu não gosto de nada que pareça católico, né? Então, o protestante, meio que para se diferenciar, né? Meio que para não parecer católico, ele acabou, pouco a pouco, abrindo mão, né? De certas verdades, né? Teológicas, né? Mas é isso mesmo.
Quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu vi o relacionamento da igreja com Maria e eu falei assim, tem alguma coisa errada, né? A igreja sempre... E aí eu olhava para a igreja católica, eu olhava para a igreja primitiva, né? Porque as pessoas acham que não existem esses documentos existem, né? Se chama patrística, né? Nós temos, tem vários, né? Aqui no latino nós temos a patrística. Você acha que não existe nada e quando você vai olhar, você descobre esses documentos e você olha para esses documentos, você vai ver como a igreja se relacionava com Maria. Aí você olha para a igreja católica, você vê como ela se relaciona com Maria e você fala, caramba, né? A única igreja que conserva ainda o mesmo respeito, a mesma honra, a mesma veneração, né, a Maria, né, que a igreja primitiva fazia, é a igreja católica, né? E eu acho importante para pensar assim, né? Enquanto você estava falando, que resgatando um pouquinho de como que eu era quando protestante, né? E quando tudo isso foi revelação, né? Deus foi chamando, Deus foi mostrando, Deus dando graça para tirar essas escamas dos olhos. Mas o principal motivo de eu ter aceitado essa live hoje, né? De estar aqui, é para divulgar esse conhecimento, sabe? Porque uma coisa que eu até parei de fazer isso, mas uma coisa que eu me lamentava muito, eu falava assim, Deus, por que é que eu nunca soube disso antes? Por quê? Porque é uma verdade tão profunda, porque assim, ó, eu há 1 ano e pouco, há 2 anos atrás, né, e eu hoje, são pessoas completamente diferentes, entende? É lógico que tem muito ainda a trabalhar, tem muito, mas é o começo, é uma outra visão de mundo, é uma outra visão, assim, do meu papel enquanto esposa, do meu papel enquanto mãe, do meu papel na sociedade, tudo muda, né? Porque eu entendo, assim, de uma outra forma. Então, quando a gente está aqui, né, pensando aqui, nossa, a gente está aqui, né, quase 10 horas da noite, todo mundo é mãe, a Débora está ali com o bebezinho, né? O nosso objetivo, realmente, é que isso possa chegar em várias pessoas, para que as pessoas possam ficar com essa pulguinha que a gente ficou atrás da orelha e falar assim, gente, o que essas mulheres estão falando essa hora? Será que é tudo isso mesmo, né? Para as pessoas ficarem com isso e falarem assim, não, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que saber, eu vou ter que investigar isso. Como a gente fez esse caminho um dia, né? Porque, gente, é algo assim tão maravilhoso, é muito incrível, né? A visão que Deus nos dá, o entendimento, o nosso papel, muda absolutamente tudo. Eu sou uma outra pessoa. Então, assim, como é bonito ver esse processo em vocês também, né? A gente está se conhecendo agora para falar, assim, né? Mais pessoalmente, mas como é bonito ver todo esse processo, ver toda essa visão, né? E como eu tenho um lamento, assim, quando eu penso, meu Deus, como eu gostaria de ter acontecido isso antes. Mas, assim, depois agora eu tô parando com esse lamento já, né? Ficar reclamando, pensando, não, Deus guiou essa história e eu rezo, assim, diariamente para que Deus traga mais protestantes, sabe? Para que Deus abra o entendimento das pessoas, porque são pessoas que amam Jesus. Amam. Em todas as igrejas que eu passei, em todos os lugares que eu estava, eu vi pessoas assim apaixonadas por Jesus, que amam, que servem, que se dedicam, que trabalham, que falam, que se desdobram, são pessoas assim maravilhosas. Fico pensando, meu Deus, traz mais, porque são pessoas incríveis, sabe? Eu fico pensando, esse é o desejo assim do meu coração, sabe? E ouvindo você falar, fazendo essa retrospectiva, veio esse sentimento muito forte, assim, sabe? De Deus, traz mais, porque é tão bom, né? É que todo mundo experimente isso, né? Porque eu falo assim, a católica, exatamente. a filosofia católica, né? A teologia moral, a doutrina social da igreja, ela é profunda, que ela muda a vida da gente em todos os sentidos, né? A igreja católica, ela entende da psicologia humana de forma prática, né? Jules Payot, ele fala que por causa da confissão e da direção espiritual que a igreja católica faz com seus fiéis, ela tem um conhecimento da psicologia humana tão profunda que ela consegue guiar os seres humanos, né, esse rebanho de forma unificada, sabe? De forma una, de forma que sem ela nós estaríamos entregues a nossos instintos animais. Porque atinge todos os parâmetros de nossas vidas, né? Eu falo, depois que eu me tornei católica, eu descobri sobre temperamento, eu descobri sobre vida de oração, o que é oração de fato, né? Que às vezes a gente acha que orar
com Deus, tem muitas formas de orar. Eu descobri sobre a santidade, a vida dos santos, gente do céu, o que é Gente, sim. Eu fico arrepiada, né, quando eu falo dos santos da igreja, porque Eu choro. a vida dos mártires, né, os mártires da igreja, a história da igreja, a patrística, a Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, e gente, essa questão do que é ser humano, né, da fecundidade, do valor da vida, isso tá tão bem desenvolvido, né, filosoficamente falando. A coisa vem lá de Sócrates, lá de Platão, vem lá do início, e ela vai sendo desenvolvida. Eu fico arrepiada. Eu sou apaixonada. Exatamente. Porque a gente tá, né, nós enquanto seres humanos, a gente tá aqui, né? O animal tá aqui e os anjos e Deus estão aqui em cima, né? A gente tem esse potencial tanto para ir se animalizando, como para ir também, né, se santificando. Só que a nossa, atualmente, assim, é só para ficar animal, né? Só para dar voz para os instintos, voz para os prazeres, eu no centro, eu decido, eu quero, enfim, né? Alimentando todo tipo de vício. Então, como é difícil realmente, né? Mas quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente assim, um porto seguro para o mundo, sabe? É um caminho assim de você olhar e falar, não, tem além disso. Se eu acabar hoje, se eu morrer hoje, e aí? O que restou? O que sobrou? O que vai ser da minha vida de fato? Né? Valeu a pena isso que eu vivi? Tá, e acabou? E daqui em diante, como é que é? Então a igreja traz todas essas respostas de uma forma assim, clara, objetiva, plena, né? Responde a todos os questionamentos daquela coisa que às vezes a pessoa passa, busca em tanto lugar, a resposta está ali. E até para os católicos, né? Eu não sei se vocês passaram por isso também, mas as pessoas falam assim, nossa, mas a Igreja Católica, tudo isso que você fala, eu sou católica há tantos anos, eu não sabia. Né? Muita gente me fala isso, muita gente, né? Então o objetivo realmente é um despertar, que as pessoas parem e vão realmente estudar. Tem tanta informação, tem tanto conteúdo aqui no Instagram mesmo, gente, né? Como a Débora falou, o Fábio de Carvalho, o Pedro Delfino também, nossa, um querido também, que teve uma participação muito especial, o próprio Ítalo, o Ícaro, a Camila Badia, claro, tem muitos. A Déia e o Tiba, tem uma galera, assim, né? A Fernanda, assim, tem muitos. Então a informação tá aí. É para as pessoas pararem e realmente se questionar, falando, mas será desse povo, né? Tá coerente, faz sentido, e ficar com essa pulguinha e ir atrás, realmente. Você quer falar alguma coisa para a gente encerrar, Débora? Eu só ia complementar o que ela falou, a minha sensação. Eu tinha uma sensação de que eu levei a sério quando Jesus falou que nós seríamos irmãos. Então eu tinha uma visão dele aqui, ó. Eu e ele aqui. E diante da conversão, eu vi que não, eu tô aqui, ó. Eu tô muito embaixo, ele tá muito em cima. E isso acaba trazendo a outra aparecendo. Isso traz um certo receio no início, talvez, quando a gente descobre, né, daquela explosão de, opa, peraí, deixa eu entender onde é que eu tô, qual é o meu lugar de verdade, né? Mas também traz um conforto depois que a gente entende, porque a gente começa a compreender que tem alguém acima da gente de fato. Então, a gente reconhecer a nossa pequenez permite que a gente entenda melhor a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, né? E isso acaba mudando a nossa compreensão sobre todo o resto, né? Eu também, Bia, tive a mesma sensação de mudar toda minha compreensão toda, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, toda a minha vida eu tive uma revisão, né? E uma outra coisa que eu ia, já que a gente está aqui também para falar sobre, também não, né? Principalmente sobre Nossa Senhora, uma coisa que eu acho muito linda, preciso dizer, sou realmente assim apaixonada, amo a Igreja Católica, eu queria muito que as pessoas me dessem 0,01% de chance de falar, cara, olha isso aqui, ó, olha isso aqui, só isso daqui. Acho que quando a gente está numa coisa boa, na qual a gente acredita que é a melhor que existe, a gente quer que mais pessoas descubram isso, né?
Uma coisa que me encanta muito na Igreja Católica é que eu posso não saber falar latim, mas se eu for numa missa católica, numa missa em latim, eu vou conseguir entender a missa do mesmo jeito. Eu vou sentir a missa do mesmo jeito. Eu vou viver aquele momento do mesmo jeito. Não preciso entender uma palavra, sabe? Isso me arrepia pensar, porque é divino. Não tem outra explicação. É algo divino, né? E assim é também com Nossa Senhora. Em qualquer lugar do mundo que eu vá, independente do nome que a chama ali naquele lugar, né? Se eu for em Fátima, se eu for em qualquer lugar do mundo, eu vou ter a mesma compreensão sobre Nossa Senhora. Eu não preciso... É visível ali. Da mesma forma os santos, né? A gente reconhece cada santo a hora que vê e tudo mais. Então, isso para mim é uma igreja que está aí há tanto tempo, sem mudar a essência, sem se preocupar. Gente, eu lembro que o padre Gabriel uma vez falou assim, que volte os 12, já ouvi outros padres também falando, né, que volte os 12, só que o importante mesmo é que sejam 12 de fato entregues ali ao que a religião, ao que a fé pede, né, e ao que Jesus pede. Então, para mim é isso. Eu gosto muito do padre Ricardo quando ele fala, é muito lindo ser católico, e eu concordo muito com isso. Eu tenho orgulho de andar sempre com alguma coisa que a pessoa olha ali e vê, é católica. Eu gosto muito. E tenho, inclusive, me preparei durante esse tempo. Minha conversão começou em 2018, como eu disse, né? E eu fui me preparando para trazer isso para o Instagram também, sabe? De expor. Eu falo assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas se uma pessoa me der ouvido e tiver uma curiosidadezinha de saber um pouquinho mais sobre isso, eu já vou ficar muito feliz, muito mesmo, porque eu vou saber que aquela pessoa vai estar enxergando a verdade, que eu consegui enxergar. E é exatamente isso, né? Eu acho que a maior riqueza que a gente tem na igreja é o fato dela ser una, né? Tá todo mundo falando aí de unidade, né? Aonde você for, em qualquer lugar do mundo, a igreja católica é a mesma. A doutrina é a mesma, o pensamento é o mesmo, a filosofia é a mesma, a teologia é a mesma, não muda, né? Então, a unidade que Cristo pediu, né? Vocês são um só, é uma só fé, né? Um só batismo, né? É um só caminho. Não existem várias fés, várias doutrinas, vários batismos, né? É um só. E a igreja, ela traz essa unidade desde 2000 anos, né? Nós estamos... Quando você olha para a igreja primitiva, você vai lá na teologia da igreja primitiva, você olha para a igreja católica e você fala, caramba, é isso aqui, né? Não mudou, né? Essa igreja do século I é a mesma igreja do século XXI. Do século XX, não, XXI, né? Só o século XXI, gente, XXI, século XXI. Né? Do mesmo século XXI. Então essa é a maior riqueza, esse é o que mais nos encanta e que nos dá a certeza de que nós estamos em um barco seguro, né? Então, portanto, nós não idolatramos Maria, né? Idolatrar é você colocar no lugar de Deus, né? Maria não está no lugar de Deus. Nós não sacrificamos para Maria, né? Nós não comemos o corpo e o sangue de Maria. Não foi Maria que morreu na cruz. Porém, nós a veneramos como mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E veneração não é a mesma coisa que adoração, né? É outra coisa que a gente aprende quando a gente vira católico, né? Que adorar e venerar são coisas diferentes, e a gente aprende o que é de fato adorar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, que louvar, orar, que isso é adoração, né? Mas a verdadeira adoração a gente faz quando a gente recebe o corpo de Cristo e o sangue dele na Eucaristia. Aí é que de fato acontece a verdadeira adoração. É só você olhar para a história da igreja e você ver como é que acontecia a adoração, né, dos ídolos pagãos, e você trazer isso para os dias de hoje, você entende o que é de fato a adoração. Louvar é muito bom, orar é muito bom, falar com Deus é muito bom, mas nada disso é de fato adoração, né? Adoração é uma coisa muito mais específica, né? Então nós não adoramos Maria, nós sabemos qual é o lugar dela, né? Mas ela está num lugar muito, muito, muito especial no coração de todos os católicos, né? Ela é a nossa mãe espiritual. Gente, que beleza que é você não ser mais órfão, né? Quantos de nós
não tivemos mães, né, biológicas, assim, que foram presentes em nossas vidas, que nos trouxeram aquilo que a gente precisava emocionalmente, né, não foram exemplos de mulher, de santidade que a gente precisava, e hoje a gente olha, hoje nós temos essa mãe, né, Maria é nosso exemplo maior de santidade, de mulher, principalmente para nós mulheres, né, eu falo assim, que pra gente mulher, o papel de Maria eu acho que é maior do que pros homens, né, porque a gente vê em Maria muito mais do que a mãe de nosso Senhor Jesus. A gente olha para Maria como espelho. Quantas vezes eu tô numa dificuldade com os meus filhos e eu falo, mãe, me ajuda, me dá sabedoria, né? Conforta meu coração, me dá ânimo. A senhora foi mãe, né? A senhora foi mãe do filho mais incrível e que deu mais trabalho, porque ela estava criando um filho perfeito. Imagina você ser mãe de um filho perfeito, como deve ser trabalhoso, né? Quanto que você tem que se esforçar. Então, pra gente que é mulher, eu acho que isso é ainda mais forte, esse relacionamento com Maria, né? Mas a gente sabe qual é o lugar dela, né? Mas ela não é uma mulher qualquer, o lugar dela não é lá no final da lista, né? Da indiferença e da pequenez, né? Ela é prevista desde a eternidade. Ela foi profetizada desde a eternidade. Ela cooperou com o plano de salvação. E é por isso que ela tá no lugar que ela tá, né? Nesse lugar especial que ela tá dentro da igreja, né? Maria, mãe de Deus, né? Mãe de Deus e Nossa Senhora, né? Ai, gente, eu amei fazer essa live com vocês, foi incrível. Falar de Deus, falar da igreja, falar de Maria, maravilhoso, né? A gente fica assim empolgado. E eu quero agradecer a presença de vocês, né? Dizer que foi muito bom estar com vocês, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de vocês, né? Nos dando sabedoria como mães, né? Nos dando sabedoria como católicas. E que a gente inunde essa internet mesmo, inunde a internet com nossos testemunhos, né? Porque a gente tem aprendido, porque as pessoas precisam conhecer a verdadeira Igreja Católica, né? Precisam quebrar esses tabus. Então é isso, eu quero agradecer. Bia, quer falar alguma coisa? Ou Débora, eu que né? agradeço, querida. Agradeço o pessoal que está aí também, né? Eu não consegui ver direito os comentários, acho que o pessoal tiver alguma dúvida, de repente mandar lá para o apostolado, que eles vão respondendo, né? Eu não consegui ver aqui, não aparecia direito os comentários aqui para mim. Mas agradecer, né, a presença do convite, enfim, a gente está todos juntos fazendo aqui a live. Obrigada, prazer conhecer vocês, né? E que bom, é sempre bom falar do céu, né? É sempre bom. Nossa, é muito bom compartilhar tudo que Deus generosamente tem nos dado. É um presente, é uma bênção realmente. Amém. Bia, Débora, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada, gente, todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí que a gente vai tentar responder vocês ao longo da semana. Tchau, fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, um beijo.